Alto privilégio, Senhor, inaudito privilégio de nos postarmos todos juntos na Tua presença para celebrar Teu nome, cantar louvores, bendizer Teu nome, dizer o que Tu fizeste, Senhor, desde a eternidade, cantar as Tuas grandezas, as Tuas maravilhas através da Tua palavra, nos salmos, dirigir a Ti, Senhor, a nossa confissão, pedir perdão pelos nossos pecados, porque Tu és um Deus perdoador, clemente. Louvar o Teu nome por Jesus Cristo, Teu Filho bendito, que veio do céu à terra para nos salvar, nos substituindo na cruz diante de Ti, pagando o preço da nossa culpa, isentando-nos completamente diante de Ti, Senhor, de qualquer falta. Estamos aqui para bendizer esse nome tão glorioso, para manifestar a nossa gratidão. Reconhecer, Senhor, a Tua graça, porque fizeste tudo isso, Senhor, sem qualquer mérito da nossa parte. Pelo contrário, Senhor, só tínhamos motivos para sermos condenados. Por isso mais, Senhor, nos debruçamos diante de Ti em grande gratidão, Senhor. Ansiando por estar contigo por toda a eternidade. Como já muitos dos santos estão contigo, Senhor, desde o começo das eras. Usa-nos, ó Deus, enquanto aqui, para o louvor da Tua glória, para proclamar as Tuas verdades, para pregar a Tua palavra, para que o Teu nome seja anunciado por todos os lugares, em toda a terra. Que o nosso testemunho, Senhor, seja forte onde quer que estejamos. E assim as pessoas Te conheçam através das nossas vidas, Senhor. Mesmo que não pronunciemos palavra alguma. Mas que o testemunho, Senhor, fale alto diante dos incrédulos. Nosso Deus, estamos em tempos difíceis, Senhor. Precisamos cada vez mais da Tua ajuda, da Tua iluminação aos nossos corações, da Tua condução, para que possamos nos portar decentemente no meio dessa geração perversa, Senhor. Os tempos se afunilam, os tempos ficam mais e mais difíceis, e não temos forças em nós mesmos para nos conduzir, Senhor. Por isso que dependemos inteiramente de Ti, do Teu Santo Espírito, como prometeste que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aproxima-te, Senhor, de nós, mais e mais, para que possamos estar juntos de Ti, pela oração, pela leitura da Escritura, possamos estar irmanados uns com os outros, porque a nossa força depende da comunhão com os irmãos, e todos contigo, Senhor. Essa é a oração que Te fazemos. Aceita o nosso culto, a nossa oração, fala aos nossos corações pela leitura da Escritura, pela pregação da Tua palavra, de sorte que saímos daqui confrontados, Senhor, mas também profundamente edificados por tudo quanto viveremos na Tua presença. Graças Te damos por todos os irmãos presentes aqui, os que não puderam vir, Senhor, consola-os. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos, irmãos, o salmo que está indicado na nossa liturgia, a primeira parte do salmo 130. Senhor, Tu me sondas, sabes de mim, conheces meus impagáveis levantar, e tenor de sombras meu pensar, estudas meu andar e o meu pensar, sabes meus caminhos, meu falar, antes da palavra pronunciar, Tu me cercas por completo e pões sobre minha Tua mão, Senhor. Tal conhecimento é demais, elevado a mim. É maravilhoso além do entendimento. Como me ausentar da face de Deus, por o Teu Santo Espírito
Subi aos céus, lá estás. Se me deitar no abismo estás também. Se eu tomar as asas da manhã, nos confins dos mares me perder, então a tua mão me guiará, tua destra abismos temperará. Se eu disser que as trevas então hão de me encobrir, ao redor de mim toda luz há de ser escura. Minhas trevas são escuras a ti, trevas serão tão claras quanto a luz. Tu tomaste o meu interior, tu me teceste dentro em minha mão. Como assombro me formaste então, graças renderei a ti, Senhor. Tuas obras admiráveis são, e minha alma sabe muito bem. E os meus ossos viste, Senhor, quando oculto fui, feito entretecido, tal qual como em profundeza. A leitura pública da Palavra de Deus, que faremos nesta hora, está no livro de Cantares, Cântico dos Cantos, capítulo 8. Leitura que faremos de forma alternada. Diz assim a Escritura: Tomara fosses como meu irmão, que amou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua beijar-te-ia e não te desprezaria. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida. Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou o muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está no meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez.
Nosso Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que foi lida, Senhor, por esse extraordinário livro de Cantares, o Canto dos Cânticos, onde tu, Senhor, como esposo da igreja, celebras a tua esposa, Senhor, da forma mais bela que existe nas páginas da literatura, Senhor, romântica. Graças te damos, Senhor, porque fazemos parte desta noiva, a noiva querida, a noiva do Senhor, a esposa santa, aquela que o Senhor a prepara durante toda a sua vida para, por fim, haver um enlace matrimonial no último dia, quando a noiva estará perfeita, adornada, purificada de todo mal, e então entrará para as bodas como um cordeiro, e assim estaremos em vida conjugal para sempre com o Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tu nos convocaste a fazer parte da tua noiva santa, para que todos então, Senhor, enquanto estivermos nesta terra, possamos lutar pela pureza da noiva, possamos fazer todos os esforços para que a noiva cresça cada dia mais em santidade, em perfeição, em pureza, em amor, que sejamos instrumentos para arregimentar aqueles que hão de também entrar para compor a noiva santa. E assim, Senhor, entraremos para as bodas finais, no dia final, quando estaremos para sempre contigo. Graças te damos, ó Deus, por um privilégio tão inaudito. Obrigado, ó Deus, por todas as instruções que a tua palavra nos traz, Senhor, no dia a dia. Dá que possamos sempre seguir o rumo da tua Escritura. Dá que possamos, ó Deus, sempre ser atentos a tudo quanto a tua palavra nos diz. Possamos meditar nela e assim possamos crescer em santidade, porque essa é a nossa tarefa nesta terra, Senhor. Vivemos uma terra miserável, amaldiçoada, Senhor, materialista. Não queremos, ó Deus, entrar nesse reino, Senhor, maligno. Queremos antes, ó Deus, reconhecer. Fazemos parte de outra estrutura, uma estrutura celeste, estrutura espiritual, a verdadeira, Senhor, quando estaremos para sempre contigo. Graças te damos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Oramos a ti, agradecidos por ela, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós temos dois salmos indicados, 119, 41 a 48, depois o salmo 141. Também falarei.
eu terei prazer, os quais eu amo, então erguerei as mãos, pois amo tua lei, ó Senhor. Nos teus decretos, sim, eu meditarei. Salmo 141. Senhor, a ti dirijo o meu clamor e dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti, ó Senhor, eu invocar. A tua presença, minha oração, se eleve com licença a ti. Seja o dever das minhas mãos, como da tarde um ofertar, e coloca, guarda minha boca, ó Deus, os meus lábios, Senhor, vem vigiar. E não permitas que meu coração se incline a praticar o mal. Na companhia de homens maus e cruéis, eu não coma do seu fino manjar. Será-me se o justo me ferir, é como olho sobre mim. Quando ele a mim repreender, a qual não hei de rejeitar, destruídos vão seus juízes ser, mas minhas boas palavras ouvirão. E se os meus ossos espalhados são a boca do sepulcro meu, como lavrada e pronta terra está, os meus olhos estão em ti, Senhor. Confio em ti, não me abandones, pois dos braços venhas me guardar. Dos homens maus e seus ardis, teus ímpios caiam no seu mal, nas suas próprias redes se amarram, mas quanto a mim, que eu me salve sem sofrer.
Te louvamos, maravilhoso Deus, te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede, onde juntos aqui, ó Deus, estamos para te bendizer, te exaltar, reconhecer todos os teus feitos a favor das nossas vidas, a favor da tua amada igreja. Deus Santo, nós te agradecemos também, ó Deus, pela provisão, ó Deus, cotidiana. Tu tens, ó Deus, nos sustentado dia após dia. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso Senhor. Obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, obrigado pelo emprego, ó Deus. Pai, te pedimos também por aqueles que estão desempregados ou mesmo subempregados, que o Senhor depare, ó Deus, novas oportunidades, novas portas, que eles possam, ó Deus, viver, ó Deus, de maneira digna. Pai Santo, nós também te pedimos todos os dízimos e ofertas aqui, ó Deus, cumpra, Deus, aquilo para o qual Tu tens destinado, inclinado o coração dos Teus santos. Tanto, ó Deus, no sustento do culto, como também na beneficência. Não permitas, ó Deus, que entre nós haja qualquer necessitado, mas que todos tenham, ó Deus, as suas necessidades básicas supridas. Pai Santo, também abençoa, Deus, o campo missionário, aqueles, ó Deus, que têm aberto mão, ó Deus, do seu conforto, muitas vezes, ó Deus, até a própria família, ó Deus, para viver, ó Deus, em terras longínquas, ó Deus, pregando a Tua santa palavra. Providencia, Deus, todos os haveres necessários para a permanência, Deus, desses Teus santos. Senhor, Deus, com as Tuas igrejas, ó Deus, aquelas que, de fato, pregam a Tua fiel palavra. Pessoa, capacita cada obreiro, ó Deus, cada santo Teu, ó Deus, que sejam capacitados, tenham todas as suas necessidades supridas, que o Teu nome seja grandemente exaltado. Obrigado pela Tua bondade sobre nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Em todas as partes do mundo, a nossa fé transparece de forma indireta, mas também tem um momento em que nós declaramos claramente aquilo que cremos. E vamos ver no capítulo 4 da nossa confissão de fé, o primeiro parágrafo, que trata sobre a criação. É assim que nós cremos, diz assim, que no princípio aprove ao Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Diz que assim creem, digam amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, baixar nossas fontes, vamos orar. Nós temos os nossos pedidos a fazer. Ouvimos tantos pedidos pela manhã, também temos as nossas questões íntimas, particulares, a apresentar diante do Senhor. E essa é a oportunidade. Vamos baixar nossas fontes nesse momento.
Nosso Deus bendito, nesta hora, como estamos aqui na tua presença, Senhor, todos os irmãos dirigindo as suas orações ao teu trono da graça e tu escutando, Senhor. Rogamos que tu abras os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver a maldição em que esse mundo está inserido, a terrível condição desse mundo perverso, Senhor. Os pecadores estão folgados, confortáveis, Senhor, nas suas delícias do pecado, e satisfeitos com essa situação, sem saber, Senhor, da eternidade de trevas que lhes espera. Abre, Senhor, nossos olhos para enxergarmos essas verdades, e nós, como arautos teus, possamos proclamar ao mundo o Evangelho de Cristo Jesus. Alertar esse mundo, Senhor, das trevas em que se encontra. Pregarmos o Evangelho de Cristo como única forma de salvação. Mostrar que estão debaixo da tua ira por conta do seu pecado. Mostrar, ó Deus, que tu amas o mundo que crê. Abre, Senhor, também os nossos olhos, nós cristãos, nascidos de novo, para que possamos enxergar a difícil situação em que se acham parentes nossos, queridos, maridos, esposas, filhos, perdidos, ó Deus, ao nosso redor, sem a luz da salvação. Os olhos fechados, ó Deus, mesmo estando à beira do abismo eterno. Dá-nos, Senhor, a visão do teu Santo Espírito. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar. Pedimos, ó Deus, que tu nos uses para proclamar esse Evangelho da salvação. O Evangelho da graça. O Evangelho que salva sem méritos. Que salva sem obras do pecador. O Evangelho que salva pela graça. Um favor imerecido. Um favor prestado, salvador, onde cabe condenação. Que possamos ser esses arautos, Senhor. Sermos luzes onde quer que estejamos. Entre a família, entre os amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, onde quer que estejamos. Tu esperas isso de nós, Senhor. O tempo está cumprido. Tua volta está próxima. O mundo cada vez pior, cada vez mais materialista, pensando que a razão da vida consiste na abundância dos bens, como aquele rico da parábola. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, da ociosidade, para que possamos abrir as nossas bocas no dia a dia, pregar esse santo evangelho que salva pecadores. Não sabemos, ó Deus, quem vai te chamar, mas sabemos que temos de pregar, e que a nossa pregação será usada pelo teu Santo Espírito para salvar os pecadores, e também para condenar todo aquele que graceja, que zomba da tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que tu nos conduzas nessa caminhada, fazendo a leitura correta do nosso tempo, vendo que o tempo está cumprido, vendo que a tua volta está às portas, vendo, Senhor, que os homens estão cada vez mais amantes do pecado, e que todas essas verdades sejam proclamadas por nós. Abençoa os irmãos que estão precisando da tua graça, aqueles que estão passando por dificuldades. Usa-nos, ó Deus, para acudir-nos. Os ímpios, ó Deus, que não podem chegar à tua presença, porque não tem um mediador eficaz agindo por eles, para que possamos ser intercessores por eles. Nós que temos acesso a ti, que possamos orar por eles, clamar por eles, pedir por eles, e também lhes pregar, para que eles também tenham acesso direto a ti. Nosso Deus, graças te damos por esse meio extraordinário da oração, pelo qual nós podemos falar contigo, podemos clamar a ti. Na verdade, ó Deus, tu queres que habitemos no esconderijo do Altíssimo, que estejamos em todo o tempo junto a ti, em comunhão, orando e intercedendo, porque esse é o nosso dever como intercessores do Senhor. Para isso nós somos levantados. Abençoa a tua igreja, abençoa a pregação, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, temos o salmo que está indicado, Salmo 139,
a segunda parte. Ainda, Senhor, e no teu livre escrito meu viver, tu determinaste os dias meus, sem que houvesse pelo menos oh, que preciosos para mim são teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a sombra se contar. Como grãos de areia não tem fim. Só pertence está o Senhor do perverso e mal. Apartai-vos todos de mim, homens sanguinários. Eles contra ti rebeldes estão, falam malícia de inimigos seus. Não odeio eu, nem odeio a ti. Não abomino os que são contra ti. Ódio consumado tenho sim, são de fato de inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, meu coração. Prova-me, conhece o meu pensar. Vê se há em mim, ó Senhor, um caminho mau. Dá-me direção, ó meu Deus, no caminho eterno. Igreja, pode sentar. Chegamos ao momento da pregação. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Leamos entre os versículos 1 a 8. Mateus 9, 1 a 8 diz assim a palavra de Deus. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Cruzando mares para se revelar aos pecadores. Cristo, ele veio do céu à terra, em forma de homem. Nós sabemos, Jesus, né? Ele veio, irmãos, cruzando da eternidade para o tempo. Imagine a viagem que ele fez. Da condição de Deus, ele veio para a condição de Deus-homem. Cristo é Deus-homem. Ele veio cruzando da glória dos céus para uma terra maldita, amaldiçoada. Quando ele chegou aqui, o nome dele foi Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco.
Então ele começou a se rebelar. E para isso ele cruzou a nação de Israel de norte a sul, de leste a oeste. Subia, descia, cruzava, sentido longitudinal. Na Galileia, em Samaria, na Judeia, cruzou aquelas regiões todas, revelando seus pecadores. Na Galileia, onde ele pregou e ensinou por mais tempo, ele cruzou o mar de Tiberíades muitas vezes, chamado Mar da Galileia. Era um mar local rodeado de cidades. E ele cruzava muitas vezes de cidade para cidade. Foi uma jornada intensa em torno do Mar da Galileia. Nenhuma dessas viagens que ele fez foi com o intuito de turismo. Cruzar o Mar da Galileia, como as pessoas fazem hoje, a título de turismo. Ele foi pregar mesmo, ensinar a palavra de Deus. Em todas as viagens que ele fez. Cruzou, poderíamos dizer, do Oiapoque, que é o Chuí, de Israel. De Dan até Berseba, anunciando a palavra do Senhor. E antes de subir aos céus, ele comissionou os seus apóstolos, dizendo-lhes que fossem por todas as terras e por todo o mundo e anunciassem essa mesma palavra que ele anunciou. E ele disse: vocês vão fazer isso e eu vou estar com vocês o tempo todo, colado com vocês. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto vocês estiverem fazendo a tarefa de levar a minha palavra. Então, irmãos, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, a todos os homens, a todas as pessoas, a todas as nações, todos precisam saber quem é Jesus Cristo. Todos precisam saber do que ele é capaz. Todos precisam saber, conhecer os seus atributos: amor, misericórdia, graça, paciência, ira, justiça, severidade, poder. Ele é o Salvador e o juiz de todos os homens e todos os povos. Na jornada anterior, ele estava na cidade de Cafarnaum, uma cidade que ele adotou como sua cidade para morar. Ele havia nascido em Belém, mas depois foi morar em Cafarnaum. E uma tarde lá em Cafarnaum, depois de ter trabalhado exaustivamente todo dia, ele mandou preparar o barco, entrou com seus apóstolos e começou uma travessia noturna no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia. E, cansado como estava, adormeceu. Houve aquela tempestade terrível, irmãos, e o barco ia só sobrar. Mas aí ele foi acordado e acalmou a tempestade e, já ao amanhecer, o barco chega do outro lado, na terra dos Gadarenos. Quando ele chega lá, irmãos, ele é recebido por 2 endemoniados. Homens que estão apacentando porcos à distância, vendo, ficaram esperando na expectativa a briga que ia ter ali. Aqueles barcos chegando com os homens e os endemoniados se aproximando daqueles homens. Mas, irmãos, os que estavam observando tiveram suas expectativas frustradas. Não aconteceu a violenta recepção que todos esperavam. Pelo contrário, aqueles homens, tendo enfrentado Jesus Cristo, foram libertos do poder das trevas. E os demônios que estavam naqueles 2 homens foram lançados sobre os porcos que estavam sendo guardados pelos porqueiros de Gadara. E aqueles porcos enlouqueceram e se precipitaram no mar e morreram. E os porqueiros foram chamar os patrões, contaram o que tinha havido. Vieram os patrões de toda a cidade ter com Jesus. E quando viram lá, chegaram, encontraram os 2 homens endemoniados, que eram muito conhecidos, completamente curados, sóbrios, vestidos, que eles andavam nus, estavam vestidos em perfeito juízo. E ao invés de eles darem glória a Deus, expulsaram Jesus de Gadara. Deram mais importância ao prejuízo material que sofreram do que ao lucro espiritual que aqueles 2 homens receberam. E Jesus foi expulso de Gadara. Jesus, então, toma o barco de volta e vem para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, vai trabalhar. Vai ensinar e pregar a palavra de Deus. E enquanto ele estava pregando,
deu-se esse episódio, o objeto desta pregação, que foi um episódio envolvendo um paralítico que chegou diante dele quando ele estava em plena pregação da palavra de Deus. Então, com esse título, Jesus cruza mares para se revelar aos pecadores, vou trazer duas lições. A primeira, como ele se revelou ao paralítico. No versículo 1, diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. Ele entrou no barco lá em Gadara, passou para o outro lado, foi para a sua própria cidade, que é Cafarnaum. Então ele cruzou o mar de um lugar para outro, e ele vai salvar. E novamente ele está na sua cidade, Cafarnaum, e de novo rodeado por uma multidão, vai dizer o texto aqui. Aí versículo 2, e eis que ele trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A narrativa paralela de Marcos e Lucas afirma que ele estava ensinando dentro de uma casa, e que esse homem foi levado ao telhado, abriram uma frecha no telhado, e esse homem desceu. De tanta gente que estava ao redor da casa, era impossível entrar na maca com esse homem pela porta. Então trouxeram por cima. Foi um episódio envolvendo um enfermo. E ele chegou aqui, irmãos, e motivou uma avalanche de revelações da parte de Cristo acerca de si. Revelação dos seus atributos. E foi assim que se revelou ao paralítico. Primeira coisa que ele se revelou, como o onisciente. Porque no versículo 2, ele trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus, irmãos, é o único que vê a fé. Ele vê a fé por fora e vê a fé por dentro. Nós só vemos a fé por fora. Pela forma como as pessoas agem, nós sabemos quem tem fé e quem não tem. Mas Jesus vê a fé por dentro. Ele é onisciente. Ele é o autor e o consumador da fé. Então ele vê a fé por dentro e por fora. E também porque Jesus era um homem, ele via a fé por fora. As obras produzidas pela fé. Ele viu, irmãos, a fé do paralítico. A fé dos que trouxeram o paralítico. Ele viu porque ele é onisciente. No Salmo 139, né, versículo 4, nós acabamos de cantar. Ainda a palavra não nos chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Em Apocalipse 2:23, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele disse. O paralítico e a multidão ficaram sabendo que Cristo é onisciente. Ficaram sabendo disso. Ele não somente se revelou como onisciente, mas se revelou também como o Pai das misericórdias. Ainda no versículo 2 está escrito: tem bom ânimo, filho. Veja que expressão de misericórdia, irmãos. Tem bom ânimo, filho. Conhecendo ele as fraquezas das pessoas, de forma geral, sabendo o desânimo que acomete os doentes, os pecadores, Jesus sempre animou as pessoas. No capítulo 9 de Mateus, versículo 22, veja como está escrito: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. No capítulo 14 de Mateus, versículo 27, alguns páginas na frente de onde estamos, nós lemos assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus é o Pai das misericórdias. Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Ele está, irmão, se revelando pelos seus atributos. O paralítico e a multidão ficaram sabendo que Cristo é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós. Ele ainda se revelou também como o Deus clemente. A palavra clemente significa perdoador. Clemência é perdão. Jesus se revelou àquele paralítico como Deus clemente. Veja no versículo 2: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Isso aqui é clemência. Ele é perdoador.
nós vemos aqui um caso ímpar, porque o paralítico recebeu o perdão dos pecados e não a cura física, prioritariamente. Quando chega um paralítico diante de Jesus, Jesus vê, ele está paralítico fisicamente, mas ele está maculado pelo pecado. Não é a cura física que ele precisa prioritariamente, mas é a cura da alma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Alguns estudiosos das Escrituras afirmam, sabe, irmãos, que Jesus quis, com esse ato aqui, provocar os fariseus e os escribas que estavam presentes ali. Eles vieram, irmãos, de todo Israel para ouvir Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum é uma aldeia inexpressiva lá do norte de Israel, na Galileia. A Galileia é como se fosse o Nordeste brasileiro, uma expressão de uma região desprezada. E os escribas e fariseus, os homens, os teólogos da época, que moravam no centro cultural de Israel, que era Jerusalém, rumaram, irmão, saíram da Judeia, cruzaram lá o território de Samaria, chegaram na região mais pobre, que era a Galileia, para ouvir Jesus, ouvir, irmãos, e medir para ter como acusá-lo. Esse camarada deve ser um falsário. Veja Lucas capítulo 5, versículo 17, que está escrito lá. Lucas capítulo 5, versículo 17. Se reportando ao mesmo texto que nós estamos vendo em Mateus. Lucas disse assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, que era o centro cultural e teológico de Israel, e de Jerusalém principalmente. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Esses homens vieram, irmãos, para medir Jesus, para procurar com que acusá-lo. Essa turma sempre queria apanhar Jesus em alguma falha, sempre estavam ali presentes nas pregações dele e atos para o incriminarem. Mas outros estudiosos dizem que a paralisia desse homem aqui era uma paralisia provocada por uma forte consciência culpada. A gente sabe, irmãos, que a culpa é capaz de adoecer mortalmente qualquer pessoa. Existem pessoas aleijadas, irmãos, aleijadas, paralisadas, por conta de uma consciência culpada. A consciência culpada faz um estrago terrível no pecador. Então, estudiosos dizem que uma consciência fortemente culpada era o caso desse homem. A gente chama hoje de doença psicossomática, né? A psique agindo no soma. Soma é a palavra grega para corpo. Uma mente doentia faz adoecer o corpo. Essa segunda visão parece ser a mais provável. Sabe por quê? Porque Jesus nunca procurou agir de modo a dar satisfação aos incrédulos, dar satisfação a fariseu, a escriba que viesse medi-lo, que viesse sondá-lo. Ele nunca procurou dar espetáculo para ninguém. Pelo contrário, ele desprezava essa turma. Queria nem saber. Eu quero saber daqueles que querem ouvir a minha palavra com ânsias, com sede. Em Mateus 15, algumas páginas da frente, você pode ver que eu tenho razão no que estou dizendo. Mateus 15, de 12 a 14, nós encontramos as seguintes palavras. Depois de um sermão que Jesus pregou, diz o versículo 12: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro, cairão ambos no barranco. Veja que resposta que Jesus deu. Existem pastores que, se ouvissem essa mesma palavra: pastor, o senhor está pregando de forma muito dura, está pregando de forma muito contundente, pastor. É mesmo, né, irmão? Eu vou aliviar a palavra. Senão, as pessoas vão correr da igreja, as receitas vão cair, e quem vai pagar meu salário? Pastores falsos procedem assim. Mas Jesus não estava nem aí. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro, ambos cairão no barranco. Foi a resposta de Jesus. Jesus sempre negou dar satisfação aos fariseus. No capítulo 12 de Mateus, versículos 38 e 39, veja como está escrito.
Mateus 12, 38 e 39. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Veja a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Veja que classificação ele deu. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O sinal que eu tinha que dar para vocês já foi dado. Pelo menos há 600 anos. Desde os tempos do profeta Jonas. Não vou dar satisfação nenhuma a vocês. Então o enfermo ali é um paralítico, foi levado a Jesus porque estava com a consciência pesada por causa dos pecados. As doenças psicossomáticas são reais. A ira, o ressentimento, o ódio, a falta de perdoar, a falta de aceitar a vontade de Deus, tudo isso produz uma consciência tão pesada que deixa a consciência tão culpada que é veneno jogado no corpo 24 horas por dia. Imagine quantas gotas. A pessoa está no soro, aquelas gotinhas caindo, pingo a pingo. Pois assim é uma consciência culpada. Ela fica jogando gotas na corrente sanguínea o dia inteiro. Você é acordado ou dormindo. Você não dorme, ou dorme quimicamente com comprimidos barbitúricos. Acorda cansado, mal-humorado, arrasado. Tudo por conta de uma consciência pesada. E as doenças, irmão, são as mais variadas. Viu? Você faz todos os exames, está normal. Aí o médico diz: procure um curandeiro. Procure um leitor de cartas. Procure fazer qualquer coisa. São as soluções. Os exames laboratoriais não revelam que você tem. Só que revela a Escritura. A Escritura diz: você está sob culpa. E a paralisia física é uma das consequências da culpa. Tiago ensina que o enfermo, vítima de uma consciência culpada, assim que é perdoado, ele fica bom instantaneamente. Tiago capítulo 5, ele diz exatamente isso. Tiago era um pastor da igreja de Jerusalém, e conhecia muito bem o problema das ovelhas, o dia a dia das ovelhas, sabia das culpas envolvidas no dia a dia. E ele disse aqui no capítulo 5, versículos 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ainda uma prática judaica que havia no começo da igreja de Jerusalém, enquanto a Escritura não estava completa. 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, uma consciência culpada, tão logo seja perdoada, ela deixa a pessoa curada. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé salvará o enfermo dele, diz com toda segurança. Jesus, então, na sua onisciência, ao se deparar com aquele quadro, daquele homem que chegou diante dele numa maca, Jesus foi direto no X da questão. Este homem está em depressão, está paralisado aqui por causa de uma consciência culpada. Então, o que ele precisa aqui não é ficar bom da paralisia em primeiro lugar. Eu preciso atacar a causa. Então, o que foi que Jesus fez? Perdoou os pecados daquele homem, como primeira medida. De imediato, ele está salvo da condenação eterna, porque foi perdoado os seus pecados. A clemência de Cristo é magnífica. Nós sabemos disso, irmãos. No Salmo capítulo 32, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Está escrito no Salmo 32, versículo 1. No Salmo 85, versículo 2 diz:
perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. E no Salmo 103, que nós cantamos, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele se revelou a Moisés como Deus clemente. É um texto muito belo, irmãos, quando Deus se revela a Moisés como Deus clemente. Veja Êxodo 34. Que texto belíssimo. Êxodo 34, versículo 6. Diz assim a Escritura: e passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus clamando, dando um grito na direção de Moisés: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. É assim que Deus está se revelando a Moisés, grande em clemência. E ao profeta, através do profeta Isaías, ele disse: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. Então Deus se revelou a esse paralítico como o Deus clemente. O paralítico e aquela multidão presente naquela casa, naquela ocasião, ficaram conhecendo que Cristo é perdoador. Ele perdoa pecados. Mas não somente como Deus clemente, ainda como Deus todo-poderoso. Porque em Mateus 9, versículo 6, está escrito assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, Cristo aqui se mostrou como o Deus que ordena sobre todas as coisas e é obedecido na íntegra. Ele já tinha dado ordem sobre as forças da criação. Já tinha sido obedecido de pronto, na totalidade. Capítulo 4 de Mateus, no versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Veja a autoridade dele sobre as doenças. E ele os curou. No capítulo 8 de Mateus, versículos 2 e 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nesse mesmo capítulo 8, versículo 14, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Versículos 26 e 27 desse mesmo capítulo dizem assim: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? As multidões de todo Israel ouviam falar dos milagres realizados no tempo dos seus pais. Porém, ninguém nunca tinha visto, irmãos, ainda alguém operando milagres ao vivo, como o povo viu naquela hora com Jesus. O paralítico e toda aquela multidão viram o Deus Todo-Poderoso operando milagres bem ali, diante dos olhos deles, diante dos olhos de todos. Então, todos os presentes viram o desfile desses atributos. Quais atributos? Onisciência, vencemos os pensamentos. Misericórdia, filho, tem bom ânimo.
Clemência, estão perdoados os teus pecados. Poder, levanta-te e anda. Eles tiveram a ímpar oportunidade de conhecer Deus face a face. Porque conhecer a Deus é o mesmo que conhecer os seus atributos. E aqui eu me reporto novamente a Moisés. Quero que você abra em Êxodo 33 para ver esse episódio. Que episódio interessante. Êxodo capítulo 33. Moisés, numa ânsia incontida diante de Deus. E Deus vai se revelar a Moisés. Capítulo 33, versículo 18. Moisés disse assim, então ele disse, Moisés dizendo a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés quer ver a glória de Deus. Aí nos versículos 21 a 23, dizem assim, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, essa glória que você tanto quer ver, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Porque se Moisés vir a glória de Deus, ele morre. O poeta disse, se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem conseguirá contemplar aquele que do sol é criador? Então, quando eu passar, eu te porei numa fenda, numa brechinha da penha, da pedra, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Para que nós olhemos o eclipse do sol, precisamos de um vidro fumaçado, para que ele cubra os raios violeta e ultravermelhos, porque senão nós cegamos. O vidro fumaçado. E o Senhor disse, eu vou cobrir o seu rosto com a minha mão, senão você cega. Versículo 23, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face você não vai ver. Aí no capítulo 34, versículos 5 a 7, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Moisés, você quer ver a minha glória? Então você vai ver agora. Se prepare. Está pronto? Estou pronto. Aí Deus proclamou a Moisés o nome do Senhor. Quer dizer, mostrar a glória é mostrar a glória do seu nome. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus deu um grito na direção de Moisés. Senhor, Senhor Deus compassivo. Quer dizer, eu sou compassivo. Conhecer a minha glória é conhecer a mim, é conhecer meus atributos. Eu sou um Deus compassivo, clemente, perdoador, longânimo, paciente, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, conhecer a Deus é conhecer os seus atributos. Aquele homem aleijado, que chegou ali, carregado, ficou conhecendo todos esses atributos de Cristo Jesus. Aí eu pergunto a você, a sua fé lhe faz crer que Deus é onisciente? Que conhece os seus pensamentos antes que você os pense? Você crê dessa forma? Por isso que você tem fugido dos pensamentos pecaminosos? Ou você tem dado guarida a pensamentos maus? Tem abrigado no seu coração pensamentos terríveis? Você tem experimentado também a misericórdia de Deus? Se sim, então você é misericordioso obrigatoriamente. Porque quem recebe a misericórdia de Deus se torna alguém misericordioso. Você tem sido misericordioso? Você que é crente, que experimentou o perdão de Deus em Cristo e foi purificado de uma consciência perversa, eu pergunto, você é perdoador? Como Deus em Cristo lhe perdoou e mandou que você também perdoasse? Você é perdoador? E o poder de Deus? Você já experimentou? Mediante alguma ação portentosa da parte dele, na sua vida?
na vida da sua família? Você nasceu de novo? Se nasceu, então experimentou o maior poder de Deus em Cristo, ao ser chamado das trevas para a luz. Não somente esse homem aqui experimentou os atributos do Senhor, da sua perfeita glória, mas você também experimentou. Você é uma nova criatura. Se você experimentou todos esses atributos do Senhor. Se as suas respostas forem positivas, então Cristo não se revelou somente ao paralítico e àquela multidão, mas a você também, com certeza. Essa foi a primeira lição. Como ele se revelou ao paralítico. Mas aí tem uma segunda lição. Vou repetir o título. Jesus cruza mares para se revelar aos pecadores. Em segundo lugar, como ele se revelou aos escribas. Irmãos, ele se revelou ao paralítico de uma forma, mas se revelou aos escribas e fariseus de outra forma. Deus se revelou aos homens com todos os seus atributos, incluindo os atributos da justiça. Ira e severidade, que a gente chama os atributos da justiça. Por isso que devemos considerar, irmãos, a bondade e a severidade de Deus. O apóstolo disse claramente em Romanos, irmãos, vocês não podem ser tolos. Vocês precisam considerar a bondade de Deus, mas também a severidade. Acabe com essa história de que Deus é um Papai Noel bonachão. Deus é muito bondoso, mas também Deus é muito severo quando é o caso. Lembre-se do dilúvio. Lembre-se das pragas do Egito. Lembre-se de Sodoma e Gomorra. Você não crê que o juízo final vem? Quando Deus vai mandar os pecadores impenitentes para o inferno? Ainda vai chegar. Vão experimentar a severidade de Deus. Então a Escritura diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Os pregadores, eles têm se omitido de pregar sobre a severidade de Deus, deixando o povo achando que Deus é somente um bonachão. Aquele Papai Noel que não conhece nada sobre severidade. Nunca vai aplicar ira, porque ira é uma coisa pecaminosa. Ira é coisa pecaminosa quando é em nós, humanos. Mas em Deus ela é santa. A ira santa, a justiça. Ele é severo, irmãos, ele é implacável em seus juízos. O que o irmão acha de dilúvio? Quantas criancinhas, bebês tinham que foram tragadas pelas águas do dilúvio? Bebês acabando de nascer, sendo tragados pelas águas do dilúvio. Só se salvaram 8 pessoas. Os que estavam na arca. A igreja é a arca. Só é salvo quem está na igreja. Essa é a comparação que se faz. Você não lembra das 10 pragas do Egito? Os povos de Canaã? Qual foi a ordem que Deus deu? Moisés, Josué, entrem em Canaã e matem todo mundo. Vocês vão funcionar como uma minha espada de juízo sobre os povos cananeus por tanta depravação e tantos pecados que eles cometeram. Aqui nesse texto também estão esses aspectos. Veja, ele se revelou também aos escribas e fariseus presentes mediante seus atributos. Revelou-se ao paralítico mediante seus atributos, misericórdia, perdão, poder, clemência, mas vai se revelar também aos fariseus e escribas presentes segundo os seus atributos. Primeiro que ele mostra é a sua onisciência. Versículos 3 e 4. Mas alguns escribas diziam consigo. Sabe o que quer dizer consigo? Pensar, estão pensando, não sai uma palavra da boca. Estão somente dizendo consigo. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Porque ouviram que Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Eles disseram, ouviram aquilo e pensaram, este blasfema. Versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Os escribas nada falaram. Não saiu uma só sílaba da boca deles. Eles disseram consigo mesmo, pensaram. Mas Jesus soube exatamente o que eles estavam pensando. O nome disso é onisciência. O mundo chama telepatia, né? A Bíblia chama onisciência. Ele conhece os pensamentos. Mateus 12, algumas páginas da frente, versículo 25.
São outras narrativas que mostram a mesma onisciência. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Conhecendo-lhes os pensamentos. O apóstolo sabia, irmãos, que Jesus conhecia os seus pensamentos. Pela terceira vez, diz João 21:17, Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Aí o texto diz que Pedro, triste, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele sabe, Jesus conhece os pensamentos, irmãos, ele conhece tudo que nós pensamos. Mas Jesus não sabia apenas os pensamentos deles, mas reproduziu o que eles estavam pensando. E o fez mostrando outro atributo, o seu poder de julgar. Mateus 9, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Então, ele não sabe, ele não apenas conhece os pensamentos, mas reproduz o que eles estão pensando. Reproduz. Vocês estão cogitando o mal no coração de vocês. Escribas e fariseus presentes, eu exponho o que vocês estão pensando. Vocês estão acusando de Deus cogitar o mal. Em Levítico 24:16, a lei dizia assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Assim, irmãos, ao expor os pensamentos perversos daqueles homens, Jesus os acusa e os condena segundo a lei da Escritura. Porque eles estão ali diante de Deus, que fez milagres e maravilhas que só Deus pode fazer. Mas mesmo assim, eles não creem. Mas antes ficam alimentando pensamentos perversos acerca de Cristo. Cristo que é o próprio Deus. Capítulo 12 de Mateus, versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vejam, irmãos, os desígnios dos incrédulos: matar Deus, matar Cristo. Eram maus. Assim eles estão conhecendo o atributo julgador de Cristo, que é a sua justiça. Cristo os está julgando. Mas eles conhecerão outro atributo de Deus ainda, a sua sabedoria. Que em Mateus 9, versículo 5 diz assim: pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Que pergunta sábia, né, irmãos? Qual das duas é a tarefa mais fácil? Para Jesus, qual das duas? Perdoar pecados ou curar o paralítico? Para Jesus, curar o paralítico, um coxo, um cego, um surdo, um leproso, basta uma ordem simples. Todas as forças da criação obedecem à ordem de Jesus. Mas para perdoar pecados, irmãos, olhem, a tarefa é mais árdua, viu? Bem mais árdua. Para Jesus ter que perdoar pecados é uma carga tão grande, é uma dificuldade tão grande. Então, com toda certeza, a resposta que os fariseus e os escribas dariam a Jesus seria assim: a tarefa mais fácil é perdoar pecados, claro, né? Porque o Senhor pode dizer o que quiser, que nós não temos como comprovar se realmente ele foi perdoado. E foi nesse ponto que Jesus fez desfilar diante deles mais um dos seus atributos, para completar, irmãos, a sua sabedoria. Aí ele mostrou a sua divindade. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A nossa confissão de fé diz que o poder que Deus empregou para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que ele emprega para nos fazer nascer de novo. Está em Efésios 1, 19 e 20. Quer conferir? Efésios 1, 19 e 20. É o mesmo poder.
E é uma bela página da literatura bíblica, Efésios 1, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Veja, ele entregou uma grandeza, uma suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, que foi o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar a sua destra nos lugares celestiais. Então, repare nas suas atividades. Você emprega forças diferentes para fazer tarefas diferentes. Em casa, no dia a dia, no trabalho. Para umas tarefas, você emprega pouca força. Mas para outras tarefas, você emprega muita força. Se você vai pegar uma faca e partir uma carne, você emprega uma força. Mas se você vai pegar o lixo para levar lá do quintal até a área da frente para que o caminhão passe, você emprega muito mais forças. Assim também no caso de Cristo. Para perdoar pecados, irmãos, olha, presta atenção. Em primeiro lugar, Cristo teve que deixar a sua glória. Depois encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Para curar um paralítico, bastava dizer, levanta. Somente isso. E as forças da criação todas obedeceriam. E pronto. O versículo 6 termina com a ordem de Cristo ao paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas é no versículo 7 que a ordem é obedecida. E levantando-se, partiu para a sua casa. O homem chega carregado, sai carregando o leito. Bastou ele falar. O paralítico se pôs em pé. Tomou o seu leito, começou a andar, foi embora. Aqueles homens ali, escribas e fariseus, estão agora encurralados, abismados, interrogativos, sem entender, os olhos arregalados. Eles estão se entreolhando. Sobretudo estão calados. Eles precisam admitir que estão mesmo diante de Deus. Que não somente o paralítico foi curado, mas precisamos admitir que ele foi perdoado. Foi perdoado sim. Escribas e fariseus presentes não podem ver se o perdão dos pecados foi concedido ao paralítico. Mas puderam ver o paralítico andando. Algo que somente Deus pode fazer. Então, se estão vendo o paralítico andando, também devem concluir com plena certeza que os pecados daquele homem foram também perdoados. Porque ambas as tarefas, só quem tem poder de fazer é Deus. Essa era a conclusão lógica que eles deveriam ter chegado. E aqui eles ficaram vencendo mais um atributo de Cristo, que foi a sua sabedoria, né? Porém, só de modo intelectual, irmão. Só de modo intelectual. Sabe por quê? Porque o texto termina dizendo que os presentes estão tomados de temor. E ninguém se impressiona com isso, não. Glorificando a Deus que dera tal autoridade aos homens. Veja, versículo 8. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Cristo revelou tantos atributos divinos aqui nesse episódio, mas eles continuam vendo Cristo apenas como um membro da raça humana. Estão maravilhados com Deus, que deu tal autoridade a esse homem aqui. Um homem comum. Isso nos ensina uma coisa interessante. Nós não precisamos somente da revelação, mas precisamos também da iluminação. A revelação está na Escritura. A Escritura é um livro como qualquer outro. Tem páginas, capa, folhas e letras. Mas ele precisa se tornar um livro como nenhum outro. Que quando você lê, você não o lê. Ele é que lê você. E isso acontece se o Espírito de Deus acender essas palavras na hora que você estiver lendo. Por isso que os poetas sagrados diziam: enquanto, ó
pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor. É assim que ele disse: eu quero ver além da mera letra. Eu quero ver aquilo que tu tens para nos ensinar. Então, não precisamos somente da revelação, mas também da iluminação, que é quando o Espírito Santo de Deus aplica ao coração do leitor, do ouvinte da palavra, tudo aquilo que ele está lendo ou ouvindo. Do contrário, irmão, não vai ter nenhuma eficácia salvadora. A pessoa ouve, lê e continua cego do mesmo jeito que sempre foi. E eu quero concluir o sermão dizendo o seguinte: a Escritura foi escrita para que conhecêssemos a Deus em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos revelar Deus. E a Escritura clama assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Precisamos sempre prosseguir, porque Deus é inesgotável. O apóstolo orou para que os crentes fossem iluminados e conhecessem as insondáveis riquezas de Cristo. Conhecer ao Senhor é conhecer os seus atributos, mas conhecer de modo eficaz. Aquele conhecimento que nos é dado pelo Espírito do Senhor, quando Ele rasga o nosso coração e aplica as suas verdades nas nossas profundezas. Um conhecimento meramente intelectual não serve de nada. Assim de almas no inferno, hoje, agora, gemendo, que conheceram a Escritura de capa a capa, mas somente de forma intelectual. Não queremos dar glórias a Deus por Cristo, reconhecendo somente como um homem. Não. Queremos dar glórias a Deus por Cristo, reconhecendo como homem e como Deus. Deus, homem. Somente assim conheceremos sobre o Senhor e conheceremos ao Senhor. Conhecer sobre o Senhor, você conhece lendo a Escritura. Conhecendo ao Senhor, você conhece quando a Escritura lê você. Assim, uma chama incandescente será ateada no nosso coração. E também cruzaremos mares para levar Jesus ao mundo. Enquanto não acontecer isso, você vai estar estacionado, parado, imóvel. Você é crente, mas não faz nada pelo reino. Não leva o Evangelho às criaturas. Parece que você nem mesmo crê no Evangelho. Você passa o tempo todinho parado. Vem aos domingos para a igreja, mas você não prega, você não evangeliza. Você não tem um coração quente, inflamado. Você não vai ao mundo. Você não cruza mares para levar a salvação. Mas, se essa chama incandescente for ateada no seu coração, você vai cruzar mares para levar Jesus ao mundo. Começando na nossa nação. Diz o poeta assim: do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita a angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, no Acre, em Minas, em Brasília, Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Exatamente como ele fez, como os apóstolos fizeram, e como fizeram também todos os crentes irmãos que conheceram ao Senhor. Nós vamos também fazer isso, cruzar mares para divulgar Jesus ao mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Se baixarem nessas flores, vamos orar, encerrando o nosso culto. Diácono Felipe, é para frente a nós. Soberano Senhor, eterno, que estás nos céus, louvamos ao Senhor por mais esta vez, que foi do teu agrado, ó Pai, falar conosco, Senhor, por meio da pregação da palavra, do público no teu santo dia, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, porque foi do teu agrado, ó Pai, se revelar a nós, pecadores, ó Deus. Nós, ó Senhor, que antes éramos teus inimigos, Senhor, vivíamos, ó Pai, afundados no nosso pecado, completamente, ó Pai, alheios às coisas do Espírito, Senhor,
completamente avessos, ó Deus, a tudo aquilo que era bom, Senhor, a tua santa lei, sem nenhuma vontade, Senhor, de nos convertermos a ti. Mas graças a ti, Senhor, que o Senhor veio ao nosso encontro, ó Pai, com a salvação, com a graça irresistível, Senhor. O teu poder, Senhor, empregaste, ó Pai, para nos perdoar os pecados, ó Deus, e nada foi menor do que aquele poder que o Senhor usou, ó Pai, para ressuscitar o Senhor Jesus e conduzi-lo à glória, Senhor. Vencendo, Senhor, a nossa resistência, nos trazendo, Senhor, a Ti, ó Pai, de livre e espontânea vontade, Senhor, predispondo nosso coração para o bem, Senhor. Tudo isso foi por Tua graça somente, Senhor, exclusivamente, e não, Senhor, por nenhuma coisa que o Senhor houvesse visto em nós, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, te suplicar, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo na nossa santificação, para que possamos, ó Deus, desenvolver com temor e tremor esta salvação, Senhor. Que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Pai, ter o nosso coração, Senhor, incomodado, ó Pai, para levarmos a Tua palavra aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, ó Deus, a todos aqueles que ainda precisam, Senhor, ouvir o Evangelho e se arrepender de seus pecados, ó Pai. Não somos suficientes para isso, ó Deus, temos ainda em nós uma outra vontade que é contrária, Senhor, à Escritura, mas graças a Ti, Senhor, que recebemos também uma nova vontade, Senhor, que busca, ó Pai, Te agradar, Senhor. Dá, ó Pai, que possamos mortificar, Senhor, a vontade má e que a vontade boa, Senhor, assim prevaleça, Senhor, para a glória do Teu nome. E pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, nesta semana que se inicia, os desafios, ó Pai, que cada um de nós tem, individualmente, também como igreja, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, nos conduzindo, nos orientando, Senhor, perdoando, Senhor, as nossas falhas também, Senhor, porque somos pecadores, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão doentes, ó Pai, os que não puderam vir, os que estão longe. Guarda-os, ó Deus, com Teu poder. Nos dá uma boa noite, Senhor, ainda na Tua presença. É o que pedimos, em nome santo de Jesus. Amém.